Bom, pessoal, nesse vídeo agora, a intenção é que a gente repasse agora a matéria de direito já com aquele cabedal de conhecimento que a gente esmiuçou no primeiro vídeo, para a gente tratar alguns assuntos que eu fui anotando aqui de maneira aleatória. Eu já peço desde já perdão a vocês aí, porque talvez eu já não obedeça a ordem que eu me preocupei tanto em ter no primeiro vídeo. Tá? Então eu fui colocando agora aqui meio que, né, eu fui anotando a mão aqui à medida que eu fui estudando, tá legal? Então vamos lá. Então eu vou falar sobre algumas coisas que eu vi que podem cair na prova e algumas dicas de estudo também, tá? Então a primeira coisa é relacionada aí ao estudo dos capítulos de 1 a 5 do M135, que assim estão muito ligados aqui no DM, né? Então eu sugiro, na hora de estudar, que vocês peguem o EMA, tá? Como eu falei, né, para usar de maneira mais clara, né? Mas também coloquem aqui no DM do lado, de forma que vocês possam ver os possíveis casos de dados que não estejam contidos na publicação e que estejam aqui no DM, que está contido no conteúdo programático aí da matéria, tá legal? Então isso é uma coisa que eu julgo ser importante, tá bom? Bom, depois eu acho importante vocês terem uma coisa bem certinha mesmo, com as práticas, né, relacionadas à passagem inocente, mar territorial, né, aquela coisa dos regimes jurídicos em cada espaço marítimo, tá? As questões relacionadas a ilhas artificiais, infraestruturas, coisas do tipo. Eu vou falar mais um pouco disso mais adiante. Aquela coisa da ISBA, né, a Autoridade Marítima Internacional, né, do Solo Marítimo Internacional, tá? Ter noção disso aí, aquela coisa dos regimes jurídicos de alto mar, o que eu posso fazer no alto mar, o que é a área, tá? Bom, ter uma noção com relação ao posicionamento brasileiro, com relação aos espaços marítimos e a utilização desses espaços e a questão também da instrução normativa, tá legal? Que eu comentei no outro vídeo. E aí, eu trouxe aqui para vocês, só para a gente ter uma noção bem clara disso, né? Só lembra que o ISBA é International Seabed Authority, tá? Então, Autoridade Internacional do Fundo Marinho, tá? Então, vamos lá. Nessa parte que eu comentei aí sobre a declaração do Brasil, existe no artigo 310 aqui no DM, que não está na matéria, mas o artigo 310 ele baseia naquela questão que todo tratado, coisa do tipo, tem que ter pode ter uma declaração interpretativa de um Estado, tá legal? Porque lembra que tudo é baseado na boa-fé, tá? Então, o tratado, por exemplo, ele é baseado na boa-fé. Embora seja aquela coisa do pacta sunt servanda, né? Então o tratado tem força de lei, mas ele é baseado na boa-fé dos pactuadores, tá legal? E aí, o que é interessante, né? Nessa declaração interpretativa, o Brasil ele coloca aquela questão, né? O governo brasileiro entende que as disposições do artigo 301 proíbem qualquer ameaça de uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado, né? E isso se aplica às áreas marítimas, tá? Sob a autoridade do Estado costeiro. E aí, por conseguinte, né, ele fala que ele entende, né, que a convenção não autoriza que outros estados realizem exercícios ou manobras militares, tá, na zona econômica exclusiva, tá bom? E o governo também brasileiro entende que o Estado costeiro tem na ZE, na plataforma continental, o direito exclusivo de construir, autorizar e regulamentar a construção e operação de uso. Isso também está um pouco diferente do que está previsto aqui no DM, tá bom? Então, tenha atenção nisso também. E aí fala, né, que as pesquisas e investigações científicas na zona econômica exclusiva e na PC, né, do Brasil, só podem ser conduzidas com autorização prévia do governo brasileiro. Tá legal? Então, é bom o pessoal ter atenção nessa declaração interpretativa do Brasil aqui no DM, tá? Porque pode ter alguma pegadinha na prova. Bem como a instrução normativa número 1, tá, de 2011, da Marinha/MD. Tá legal? Então, o pessoal ter noção disso aí. Beleza? Aí, depois disso, ter noção daquela coisa, né, de soberania / direito de soberania.
tá bom? Então, ver a diferença de uma coisa para outra. Por exemplo, eu não tenho soberania na ZEE, por exemplo, tá? Uma coisa muito importante, né? A gente está falando aqui de passagem, aí eu vi várias questões sobre isso, pode cair, né? De diferenciação de passagem em trânsito e passagem inocente, tá legal? Então, vamos diferenciar isso aí. A passagem inocente, ela não compreende o sobrevoo de aeronave. Então, é uma passagem permitida aos navios dos estados, né, pelo mar territorial, com o propósito de atravessar esse mar, né, sem penetrar nas águas interiores ou fazer escala em ancorador ou instalação portuária situada fora das águas interiores. Tá? Passagem contínua, e ela deverá ser contínua e rápida. Aí eu vou dar um exemplo. O navio está fazendo passagem inocente e percebe que existe alguém se afogando. Tem uma situação clara e iminente de que há um perigo de vida ali. Então, pode ser feita ali a parada, tá? E fazer o salvamento. Não há problema nenhum, não estou ferindo a questão da passagem inocente. Mas eu não posso empreender buscas por ocasião de uma passagem inocente, por exemplo. Tá legal? No caso de submarinos, por exemplo, ele deve estar navegando na superfície e arborando sua bandeira. Tá legal? Tá? Lembrando mais uma vez, não existe direito de sobrevoo em passagem inocente. Tá? Aliás, o lançamento de aeronave ou dispositivo militar por ocasião de passagem inocente é proibido. Tá? Desconfigura a passagem inocente. Tá legal? Isso enseja direito de reclamação do estado costeiro do estado do pavilhão daquele navio. Bom, com relação à passagem em trânsito, é a liberdade de navegação e sobrevoo, tá? Então o pessoal tem noção de que a gente está lidando aqui também com o sobrevoo, tá? Exclusivamente para fins de trânsito contínuo e rápido pelo estreito entre uma parte de alto mar ou de uma ZEE. Aplica-se aos estreitos utilizados para navegação internacional entre uma parte de alto mar ou uma ZEE, a outra parte de alto mar ou ZEE. Tá legal? E aí entra uma questão interessante aqui, né? Então, eu estou falando de passagem em trânsito, então, estou falando de estreitos. E aí, pode ser colocado na prova uma pegadinha, que eu acho interessante o pessoal ter noção, que é a questão de estreitos e canais. Tá legal? Eu vou ler aqui para vocês. Então, estreito é um corredor hídrico que integra o mar territorial de um ou mais estados costeiros, que assegura a comunicação entre espaços ZE e alto mar, interessando na navegação internacional. Tá? Isso é um estreito. Tá? Diferentemente do regime de navegação de passagem inocente pelo mar territorial, no estreito utilizado para a navegação internacional ocorre a chamada passagem em trânsito. Tá legal? O direito de passagem em trânsito a navios, aeronaves, civis ou militares de qualquer bandeira é garantido nos estreitos. Tá bom? Agora, olha só, canais. O canal, obra de engenharia humana, é um corredor hídrico que facilita o trânsito entre dois espaços marítimos. Cabe ao Estado responsável pelo empreendimento em seu território dispor sobre o regime jurídico a ser aplicado no canal. Isso pode gerar uma pegadinha, porque eles podem colocar alguma coisa para confundir estreito e canal, tá? E aí o EMA, ele coloca algumas diferenciações, por exemplo, com relação ao canal de Suez, né? O canal de Suez está sempre aberto, está sempre livre, no tempo de paz, no tempo de guerra. E já o canal do Panamá, o Panamá ele tem alguns estamentos, né, que obrigam o Panamá a manter o direito de passagem inocente dos navios mercantes, navios de guerra, de todas as bandeiras em tempo de paz e tempo de guerra, na base da igualdade de direitos. Então, assim, canal é regime jurídico do Estado ali, ou de tratados que existam, tá certo? Diferente do estreito, que é bem claro no DM como é que tem que proceder. Tá? Então, eu queria trazer isso para vocês, porque pode ser uma pegadinha para a prova. Tá? Bom, também em relação à mar territorial, ele pode também trazer alguma coisa sobre zona de segurança e navegação. Eu cheguei a comentar sobre isso no outro vídeo, mas pode pedir para definir isso, dar um exemplo, tendo em vista que na nossa Estratégia Nacional de Defesa, né, a gente coloca aquela questão da preocupação daquela faixa marítima de Vitória até Santos, né? E aí, por causa da existência de plataformas de petróleo, uma infraestrutura marítima, tá? Então, pode pedir para definir isso, né? Então, os estados podem criar zonas de segurança ao redor de ilhas artificiais ou instalações offshore, situadas em águas interiores, arquipelágicas, mar territorial, CC, ZE e PC, com as quais podem tomar medidas adequadas para garantir tanto a segurança da navegação quanto a segurança das estruturas. Tá? É importante ter uma noção seguinte, tem uma controvérsia no mar da China Meridional com relação à instalação de infraestruturas pela China naquele local. E lembrar que
Em infraestrutura não tem ZEE, tá certo? Isso pelo aqui no DM, então existe um estamento internacional que diz respeito a isso. O que pode ser feito na implementação é que, ao notificar a autoridade marítima, né, a IMO, eu tenho que considerar uma distância de 500 metros. Se eu quiser fazer mais do que 500 metros, eu tenho que estabelecer uma autorização internacional de fato, né, da IMO, tá legal? E eu não posso confundir a zona de segurança e navegação com aquela área a ser evitada, tá? Então, assim, por exemplo, no caso da Bacia de Campos, com a zona de segurança, a área a ser evitada, a navegação é permitida, tá? Embora não é recomendada, tá? Então, é só ter essa diferenciação, se pode ser trabalhado na prova, tá bom? Uma coisa que eu também não fui tão claro, né, mas interessante, né, as vertentes, né, do DICA, né, que eu falei, né, direito de Genebra, direito de Haia e o direito de Nova York, que complementou elas, né? E também as fontes do DICA, né, que é aquela coisa do direito consuetudinário, né, e os tratados, tá legal? O direito consuetudinário, ele entra uma série de coisas aí no meio, né, porque é o direito costumeiro, e aí ele pega, por exemplo, opinião juris e pega uma jurisprudência, lembrando que a jurisprudência é a politização do jurídico, tá legal? Então, assim, o meio jurídico tem que tomar muito cuidado com relação à jurisprudência, porque no momento que existe uma decisão jurídica relacionada àquilo ali, outro Estado, outro ente jurídico qualquer, ele pode se utilizar daquela decisão para justificar alguma atitude. Tá? Então, é interessante saber disso. Bom, continuando aqui, algumas coisas mais que eu anotei. O pessoal tem noção aí com relação ao alto mar, né? O que é previsto no alto mar? Já vi perguntas sobre isso, né? Já comentei em outro vídeo. Tá? E o que eu não posso fazer, tá? A questão relacionada à pirataria também. Lembrando que pirataria, eu vi aquela confusão, né? Visando lucro. Não é visando lucro, tá? É fins privados, tá legal? Então pode ter uma pegadinha na prova, onde ele coloca, por exemplo, uma intervenção qualquer no navio em alto mar para forçar um Estado a renunciar, questões políticas envolvidas aí. Não é pirataria, tá legal? Então eu pedi para a gente se posicionar e justificar por quê. Tá? Então, à luz, né, do que está previsto nos estamentos internacionais, por exemplo, aqui no DM, a gente tem aí a questão de que a pirataria se serve para fins privados, né, usando navios, ou embarcações, ou aeronaves, enfim, para depredar, roubar, ou coisas mais para fins privados, uma outra embarcação ou outro meio, tá certo? Ele pode também ter noção, a gente tem que ter noção que ele pode sempre colocar questões reais, tá? Situações variadas, com relação, por exemplo, às distâncias da linha de base, para poder caracterizar uma perseguição, tá certo? Pode colocar, por exemplo, aquelas questões relacionadas aí à infraestrutura, onde ela está localizada, tá? Pode usar, por exemplo, para poder falar sobre direitos de neutralidade. Tá? Pode dar aquele caso, por exemplo, do Graf Spee, né? Você vai lembrar aí do Graf Spee, na Batalha do Rio da Prata, né? Que o Graf Spee acabou se abrigando no Uruguai, e aí acabou depois, por motivos diversos, aí o Uruguai mandou, né, de acordo com o direito internacional, ele suspender, e aí ele sabia que não ia dar conta de combater, né, navios de linha, e aí a própria tripulação do Graf Spee botou fogo no navio ali, na frente de veículos de imprensa de quase todo mundo ali. Tá? Então, é um caso bem emblemático. Bom, e pode também trabalhar a diferença, pode dar uma situação e trabalhar a diferença do jus in bello e o jus ad bello, tá? Então, o jus in bello é aquele direito na guerra, né? Como você faz a guerra, tá certo? Já o jus ad bello é quando você faz a guerra, tá? Então, trabalhar, por exemplo, o jus in bello com relação ao direito de Haia, o direito de Genebra, tá? O direito de Nova York. Já o jus ad bellum está relacionado àquelas questões mais da Carta da ONU, né? Então, assim, quando é que eu posso fazer? Então, tipo assim, autodefesa é algo relacionado ali à luta pela independência e autodeterminação dos povos, é algo do tipo uma solução coercitiva para a manutenção da paz e segurança internacionais sob a égide da ONU, tá legal? Então, entra nesse caso aí no jus ad bellum, tá? Bom, sempre diferenciar, né? Pode dar situações onde eu trabalho os princípios do DICA
e diferencie combatentes e não combatentes e também a população civil, tá? Então, o pessoal tem atenção a isso aí. Então, tem que ter na cabeça os princípios do DICA, tá bom? A parte de designação de objetivos e regras de engajamento. Então, pode ser dado situações também diferenciadas. Por exemplo, falando sobre... Teve uma prova que ele colocou uma ponte, acho que foi no ano passado, que ele falou de uma ponte que era a única no país, que ligava, tinha um hospital, e só tinha aquela, e vai isolar a população, e justificar aquela ponte se seria ou não um objetivo militar. Tá? E aí eu teria que falar questões relacionadas à necessidade militar, proporcionalidade, limitação, humanidade. Eu teria que fazer uma geral ali, uma questão inteligente, porque ela trabalha todos os princípios ali do DICA para, no final, justificar que aquela ponte não seria um objetivo militar. Tá bom? Pode ser dado situações variadas, onde, por exemplo, exista piloto que foi abatido e está com uniforme inimigo, o outro que é um espião, entendeu? Ou diferentes situações para eu diferenciar, né, o que é, se é um combatente ilegal ou não é um combatente ilegal, ou aquele que goza de direito de, né, como prisioneiro de guerra, ou que não goza, tá bom? Mas o que eu anotei aqui? A questão dessa parte aí de pirataria, né? Ele pode trabalhar a parte de privatização da guerra, né? A contratação por parte dos armadores de empresas privadas para fazer segurança dos navios mercantes, né? Então pode trabalhar alguma coisa relacionada a isso aí, né? E é isso. Aí comentei com relação à parte da declaração interpretativa, né? Eu acho que é uma coisa que é interessante, né? Aquilo que eu tinha comentado sobre diferenciação de ilha, rochedo e baixio descoberto, tá? Isso é uma coisa que eu acho importante o pessoal ter noção, tá bom? Eu não comentei ali no outro vídeo, mas da parte de direitos humanos, que é o último item da nossa portaria, a coisa está muito associada ali ao Pacto de São José da Costa Rica, né? Então, assim, o que eu vi caindo em prova algumas vezes é aquela coisa de como é que eu tenho que fazer para fazer uma denúncia relacionada a direitos humanos, tá? E aí entra naquela do artigo 48 do Pacto. Vale a pena, porque lembra daquela coisa do quem vê o que não conhece, quando vê não reconhece. Então, vale a pena pegar essas legislações que são autorizadas à consulta na hora da prova e dar uma lida para que a gente fique familiarizado na hora de procurar e ser mais rápido nesse processo. Lembrando que não pode ter rasuras ou inscrições ou coisa do tipo nessas legislações para consulta, tá? Porque isso pode gerar problema, tá bom? Da parte também de autodefesa, que eu também passei a parte mais assim, clássica que pode cair, mas pode entrar naquela questão que eu meio que pincelei no outro vídeo sobre a atitude dos Estados Unidos, né? Que entra naquelas outras questões de democracia e direitos humanos para também a utilização do uso da força, né? Em que ele se baseia, né? Que é o ato militar preventivo de autodefesa, né? De legítima defesa. E isso não tem uma opinião juris formada no direito internacional, tá legal? Então, essa é uma coisa que é interessante, né, com relação à autodefesa preventiva. Lembrar que não pode confundir com aquela antecipação inerente ao perigo real e iminente de eu sofrer uma ameaça, tá? Que é aquela coisa da autodefesa antecipada, tá bom? Então, é só diferenciar um pouquinho uma coisa da outra aí. Eu também anotei mais algumas coisas aqui que eu queria comentar aqui com vocês. E, por exemplo, lembra que eu comentei aquela parte de infrações graves relacionadas ao DICA? Então, ele pode pedir para a gente relacionar alguma coisa relacionada a isso, né? Então, lembrar daquelas que são manifestamente ilegais, que não tem caso de dúvida, né? Tortura, genocídio, escravidão, tá legal? Que são coisas que realmente não tem o que ter dúvida, tá legal? Ele pode sempre pedir para trabalhar essa questão das exceções ao uso da força, tá? Então, o pessoal ter isso bem na cabeça, tá? Ele pode dar uma situação onde a gente vai justificar se aquele alvo ele é um objetivo militar ou não, à luz do DICA,
Tá? Então, ter noção disso aí, eu tenho que saber, para isso, definir o objetivo militar. Lembra que é aquela coisa que contribui eficazmente para a ação militar, gerando uma vantagem militar concreta. Tá legal? Pode trabalhar também a questão já falei, né, da perseguição, então tem que ter noção daquela coisa da legitimidade do perseguidor, da área onde foi perpetrado o ato. Tem aquele caso que ele pode trabalhar do navio-mãe com os navios que estão ali com ele. Por exemplo, às vezes o navio-mãe está fora da ZEE, mas tem alguma embarcação a ele associada que está dentro da ZEE pescando na ZEE do Brasil. Então, aí, isso justifica a perseguição ao navio-mãe. Tá? Porque ele está, vocês estão compreendendo? Então, está associado. Então, isso pode ser uma questão polêmica que eles podem cobrar na hora da prova. Tá? Bom, a parte de regra de engajamento, né, também pode trabalhar. Lembra que regra de engajamento é como eu vou operacionalizar uma questão política. Tá legal? Então, eu tenho que saber aquela questão de gerar na ação militar um efeito que eu tenho em termos políticos, como que eu vou fazer essa gradação da situação de paz para o conflito e como que vai se desencadear as operações militares no caso de conflito dentro dos quesitos políticos para que não haja nenhum problema, oferir algum tipo de direitos, enfim, tá bom? Ele pode trabalhar também em situações com relação a direito de visita, tá? Em alto mar. Eu comentei isso aí no outro vídeo, então o pessoal ter noção disso. Tá bom? Tem algumas situações do tipo assim, o país A e B estão em guerra. E aí existe um comboio, existe um tráfico mercante, navios mercantes sendo escoltados por navios de guerra beligerantes. Tá? Então, aquilo ali pode ser designado como alvo. Tá legal? Então, só ter noção. Por exemplo, se for um tráfego neutro, não pode. Entendeu? Então, assim, tem que ter essa... Se for comboiado por um tráfego por navios neutros, por exemplo, eu não posso engajar. Tá legal? A não ser que eles estejam se dedicando a contrabando, por exemplo, e aí eu vou em cima poder... se for o caso, visitar o navio e checar se de fato eles estão se dedicando ao contrabando. Tá? Se estiver se dedicando ao contrabando, eu cumpro o que está previsto. Né? Vou apreender, vou levar, arrestar esse navio. Muito bem. Dessa parte aqui, acho que eu já falei tudo. Só tinha mais uma coisa que eu ia falar aqui, deixa eu localizar, porque eu achei também bastante interessante comentar. Aqui, achei. Aquelas coisas relacionadas às fontes do DICA, tá? Acho que eu já até comentei isso, né? Então, lembrar tratado e o direito costumeiro, tá bom? Aí tem uma reconstrução só que fala sobre a questão do princípio da competência universal cosmopolita, tá? Que isso é colocado no livro do Byers, né? Que fala que é o princípio segundo o qual todos os estados ficam comprometidos a punir os responsáveis por crimes de guerra. Tá? Então, se tiver uma coisa assinada a isso aí, só para a pessoa ter noção. Lembrando que eu falei de asilo, né, no outro vídeo, a nossa Constituição ela proíbe a extradição de brasileiro nato, tá? E permitindo ao desnaturalizado que tenha cometido crime comum, tá? Antes da naturalização, ou em caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins. Tá bom? Então, tem noção disso aí também? Que a parte de direito de asilo como que existe essa parte aí da extradição. Por isso que, para driblar essa parte aí, que é sempre pegajosa, né, da extradição, o TPI, por exemplo, criou o caso da entrega, do Instituto da Entrega, tá? Para não configurar a extradição. Uma coisa que eu já vi também foi cobrado em algumas
algumas reconstruções já bem antigas, agora ultimamente não tem sido falado disso não, mas é bom o pessoal ter noção, no caso de uma operação de paz, se houver algum tipo de ofensa ao direito internacional, existe um chamado o SOFA, né, que é o Statement of Agreement of the Force, né, ou seja, é um acordo para que como que aquela força vai agir. Na prática é o seguinte, quem julga a tropa é o Estado que está fornecendo a tropa. No caso do Brasil, é a justiça da auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, tá, em Brasília. Tá? Só ter noção disso aí. Não sei se pode cair, mas como teve uma questão, tá? Tem uma questão também da parte de neutralidade que gera aquela coisa de dúvidas, né? Por exemplo, assim, o navio está saindo de um lugar e está indo para um beligerante, ou então está indo para um neutro que é a fronteira com o beligerante, entendeu? É bom isso aí, depois o pessoal dar uma lida com calma aí, que tem algumas coisas do tipo, né? Por exemplo, para ver se realmente ele está tendo algum problema relacionado à parte de contrabando, tá bom? Teve uma questão sobre isso aí também. Uma coisa aqui, por exemplo, um comboio, que eu estava comentando aqui, ó, um comboio de 4 navios mercantes navegando a serviço do País Verde, tá? Em um estreito internacional sobreposto entre o mar territorial do País Verde e do País Cinza, também neutro, escoltado por um navio de guerra verde, que é interceptado por um navio da Força Naval de Vermelho, que navegava nas proximidades, né? E aí o Vermelho, né, solicita a escolta do comboio de verde, né, visita de inspeção em um dos seus navios, né, escoltados. E aí ele pede para perguntar se ele agiu corretamente. Aí, nesse caso, ele não agiu, né? O navio mercante a serviço de Estado não são sujeitos à visita de inspeção, né? Então, a pegadinha aqui é o fato de estar sendo dito aqui que ele navegava a serviço do Estado, tá? Então, ter noção dessa se o navio mercante estiver a serviço do Estado de maneira clara, ele não está sujeito, tá? Navio mercante neutros, comboiados por navio de guerra neutro, de mesma maneira, também não pode sofrer visita de inspeção. A proibição contra a visita de inspeção em território neutro se estende aos estreitos internacionais sobrepostos, por mares territoriais neutros e rotas marítimas arquipelágicas, tá legal? Eu comentei no outro vídeo também aquela parte de retorção, represália, né? E eu falei do embarque, do bloqueio. E aí é bom o pessoal ter noção daquelas regrinhas do bloqueio, né? Eu decorei com o LIENE, tá? Que é a limitação, a imparcialidade, a eficácia, a notificação e o estabelecimento, tá? Então, são itens importantes para poder um bloqueio ser considerado válido, tá bom? Eu comentei no outro vídeo também sobre os princípios de guerra que estão associados às premissas de designação de objetivos. Então, isso pode cair, né? Objetivo, concentração e economia de forças. Tá? Isso é uma coisa que é importante o pessoal ter em mente. Algumas atividades que podem estar sendo realizadas por navio mercante inimigo, né, que pode converter em objetivo militar. Ele pode pedir para citar isso, tá? Pode dar uma situação ou coisa do tipo. Então, persistente recusa em parar máquinas quando determinado a fazê-lo, a resistência ativa à visita ou à inspeção, navegando em comboio com a proteção de navios de guerra e naves militares inimigas, tá bom? Eu até comentei esse caso aqui, tá? Atuando de alguma forma para auxiliar a força armada inimiga, tá bom? Então, isso aí pode ser trabalhado, tá? Tem alguma coisa também relacionada à parte de etapa de como eu vou firmar tratado, né? Então, a etapa é discussão, né? Aí eu tenho a assinatura e depois a ratificação, tá legal? Então, assim, basicamente a ratificação é o momento onde as obrigações são formalmente, né, assumidas pelo Estado, né? A assinatura, eu tenho a intenção de assumir aquilo que está estatuído ali naquele tratado, tá legal? Então, é só ter essa noção da diferença entre assinatura e ratificação, tá? Aí, lembrar que a adesão é um pouco diferente, né? A adesão, eu estou ratificando um tratado que já tenha sido entrado em vigor, né?
Professor, já tem um tratado que entrou em vigor anteriormente, né, no momento anterior, e eu vou lá e vou aderir àquele tratado, tá legal? Aí aquela coisa da regra básica do tratado, né, que tem que ter boa fé, né, e que o tratado tem força de lei, né, a causa do pacto sunt servanda, né. Bom, qualquer norma imperativa não contida em tratado é considerada como aquele estatuto do jus congens, tá? Isso aí também é colocado no livro do Baez, né? Legal. Lembra que o direito congente, né? Aquele direito que ele coloca como direito imperativo, peremptório finalístico, tá? E inderrogável, ou seja, eu não posso negar, tá? Não existe qualquer tipo de efeito contrário, tá? E aí ele coloca, por exemplo, como jus congem, Declaração Universal do Direito do Homem, a questão da proibição do uso da força, que está na Carta das Nações Unidas, tá? A proibição do genocídio, da tortura, da escravidão, tá bom? Tudo isso aí são coisas manifestamente ilegais, tá? E são contrárias ao DICA, gerando, inclusive, crimes de guerra, tá legal? Se forem perpetrados, tá bom? Teve uma prova que ele perguntou o significado de genocídio, tá? Matar, causar sérios danos corporais, infligir condições físicas destinadas a provocar sua eliminação física, impedir nascimento e transferir criança para outro grupo à força, tá? Então, tudo isso é considerado genocídio, tá bom? Bom, e para fechar, mais uma últimas coisas que eu anotei aqui, eu botei, por exemplo, aqui, ele pode trabalhar, embora nos últimos tempos não trabalhou isso, aquela coisa de argumentos relacionados à legítima defesa preventiva, tá? Quais são as implicações para o Conselho das Nações, né, no cenário internacional, da aplicabilidade da legítima defesa preventiva, tá? Isso gera incerteza jurídica no seio das relações internacionais, tá? Porque a coisa não fica clara, né? Assim, quando é que eu estou intervindo? Se eu estou intervindo para a bem da democracia, mas pode ser que tenha algum interesse escuso, né, naquela nação, tá? E o fato é o seguinte, que a própria Carta da ONU, ela já prevê os casos onde eu tenho que ter o uso da força sob os auspícios da própria OIG, né, da própria ONU, né, com uma resolução do Conselho de Segurança, tá legal? Um parêntese, ele pode colocar aquela coisa da diferença do tratado e da resolução, né? O tratado, ele exige uma ritualística muito maior, né? Eu tenho que assinar, ratificar, aquela coisa toda. Então, existe um caminho muito grande para que o tratado ele seja, de fato, ali, considerado ali válido, né? Já a resolução, não. A resolução, ela é meio que um decreto, né? Então, assim, é uma coisa mais rápida, né? Então, agir por meio de resoluções, ela dá celeridade no processo, tá bom? Então, é só ter essa noção aí, tá? Mas, voltando, esses são os argumentos relacionados à parte do porquê que, no geral, os países são contra esse estatuto da legítima defesa preventiva, tá bom? Lembrando que isso aí pode ser colocado sob aquela roupagem da doutrina Bush, tá? Ele pode trabalhar isso aí na prova nesse sentido, tá bom? E é isso. Acho que, no geral, acho que eu abordei tudo que eu considerei interessante, né, que pode virar pegadinha para a prova, tá? E agora, sim, eu fico à disposição de todos aí para as perguntas, para comentários, tá? Para que a gente possa evoluir aí no raciocínio, tá bom? Obrigado.